Você já pensou que um simples gesto poderia mudar sua vida para sempre? Jéssica ajudou um desconhecido com o dinheiro do ônibus, sem saber que ele era um milionário disfarçado. O que parecia ser apenas um ato de bondade se transformou em uma história emocionante, onde o destino, a verdade e o amor se cruzam de maneira surpreendente. Mas o que aconteceu quando ela descobriu quem ele realmente era? A resposta vai te surpreender. O despertador toca antes mesmo do sol dar as caras, e Jéssica já está de pé. Sem tempo para reclamar do cansaço, ela veste o uniforme da cafeteria e sai apressada para pegar o primeiro ônibus. Enquanto a cidade ainda desperta, ela já está organizando xícaras, moendo café e atendendo clientes apressados que sequer olham em seus olhos. É uma rotina pesada, mas ela carrega um propósito: construir um futuro melhor. Muitos diriam que a vida não é justa, mas Jéssica não perde tempo se lamentando. Ela acredita que grandes histórias começam nos momentos mais difíceis. O dia mal começou e o cansaço já pesa em seus ombros. Depois de horas em pé, enfrentando clientes exigentes e pedidos incessantes, ela parte direto para a faculdade. O trajeto de ônibus é seu único momento de descanso, mas ao invés de dormir, ela estuda. Os livros estão gastos de tanto serem folheados, e suas anotações são preenchidas com determinação. Ela sonha com um futuro diferente, onde não precise contar cada centavo ou se preocupar se terá dinheiro para o próximo mês. Olhando ao redor, Jéssica percebe que a maioria das pessoas ao seu redor segue um ciclo sem fim. Trabalho exaustivo, contas acumuladas, pouco tempo para viver. Ela não quer isso para si, quer mais. Quer sentir que suas emoções, seus esforços e seu amor próprio são recompensados. Mas o caminho até lá parece interminável. Entre o barulho do ônibus e o cansaço que mal lhe permite manter os olhos abertos, ela se pergunta: será que um dia tudo isso valerá a pena? Em dias particularmente difíceis, ela se lembra da história de grandes empreendedores que começaram sem nada, como aquele milionário que lavava pratos antes de construir seu império, como a mulher que vendia doces na rua e depois abriu sua própria fábrica. Se eles conseguiram, por que ela não conseguiria? Mas por enquanto sua realidade ainda é o aroma forte do café misturado ao estresse do dia a dia. A madrugada mal chegou e Jéssica já está de volta ao seu pequeno quarto alugado. Com o corpo implorando por descanso, ela mal tem forças para jantar antes de apagar na cama. Amanhã tudo se repetirá, mas será que uma reviravolta inesperada pode mudar tudo? A noite já se instalava quando Jéssica embarcou no ônibus, exausta depois de mais um longo dia. Os olhos pesados tentavam se manter abertos enquanto observava o fluxo de passageiros subindo e descendo. Foi então que um homem sentou ao seu lado, vasculhando os bolsos com uma expressão desconcertada. Ele parecia aflito. Tentava encontrar algumas moedas, mas, pelo visto, não tinha o suficiente para a passagem. Sem pensar muito, Jéssica puxou algumas moedas do fundo da bolsa e as estendeu para ele. Aqui, pode ficar com isso. O homem a olhou surpreso, como se não esperasse tamanha generosidade. Você nem me conhece, murmurou hesitante. Ela apenas sorriu. Já passei por isso antes. Sei como é. Ajudar alguém em apuros lhe parecia natural, sem imaginar que essa pequena atitude daria início a uma das histórias mais emocionantes de sua vida. O homem agradeceu com um olhar sincero, mas não disse muito. Vestia roupas simples, nada que chamasse atenção, e parecia alguém comum, talvez desempregado, talvez apenas um azarado em um dia ruim. Ele se chamava Vinícius. Enquanto o ônibus avançava, os dois trocaram algumas palavras. Nada demais. Apenas conversas sobre a rotina, o clima, coisas banais. Mas havia algo em Vinícius, um olhar diferente, uma postura que não combinava com sua suposta falta de dinheiro. O ônibus fez uma curva brusca, interrompendo o breve diálogo. Jéssica percebeu que já estava perto de casa e se preparou para descer. Antes que pudesse ir, Vinícius a chamou. Obrigado, de verdade. Havia uma intensidade na voz dele, algo que fez Jéssica arquear a sobrancelha. Mas ela apenas sorriu. Deu de ombros e seguiu seu caminho. Ela não tinha ideia de que aquele simples gesto despertara algo profundo naquele homem. Enquanto Jéssica se afastava, Vinícius ficou observando pela janela. Poucas pessoas nesse mundo ajudariam um estranho sem esperar nada em troca. Ele, que crescera cercado de luxos e privilégios, não estava acostumado a gestos tão genuínos. E talvez fosse exatamente isso que o fez querer saber mais sobre ela. Talvez fosse por isso que no dia seguinte ele tomaria uma decisão inesperada.
Na manhã seguinte, Jéssica estava atrás do balcão da cafeteria, preparando pedidos com a agilidade de quem já fazia aquilo há anos. O sino da porta soou e entre os clientes apressados, lá estava ele, Vinícius. Vestia as mesmas roupas simples da noite anterior, mas agora havia um olhar diferente. Ele se aproximou, pediu um café e, sem hesitar, puxou conversa. Então, além de ajudar estranhos no ônibus, também faz o melhor café da cidade? Jéssica riu, surpresa por vê-lo ali. Os dias passaram e Vinícius começou a frequentar o café com uma regularidade curiosa. No início, Jéssica pensou que fosse coincidência, mas logo percebeu que ele sempre escolhia os horários em que ela estava no balcão. Ele fazia perguntas, escutava suas histórias e, aos poucos, se tornava parte da sua rotina. Diferente dos clientes apressados, que mal erguiam os olhos do celular, ele parecia realmente interessado. Mas ainda havia algo nele que não encaixava. Enquanto Vinícius falava sobre sua vida, Jéssica percebia pequenas inconsistências. Ele dizia que estava desempregado, mas sua forma de se expressar não combinava com alguém sem oportunidades. Conhecia restaurantes sofisticados, citava viagens internacionais e tinha um vocabulário refinado. Algo não fazia sentido. E mesmo assim, havia uma conexão entre eles. Um tipo de sintonia que não se explicava. Jéssica, acostumada a uma vida difícil, não sabia bem o que pensar sobre Vinícius. Seria um simples curioso ou alguém com segredos? Mas, no fundo, gostava da companhia dele. Havia uma leveza nas conversas, um jeito descontraído que fazia seu dia menos pesado. Sem perceber, ela começou a esperar por ele. E mesmo sem entender completamente quem era Vinícius, ela sabia que sua presença já fazia diferença em sua rotina. Mas algo dentro dela dizia que aquela história não era tão simples. Vinícius não parecia apenas um cliente qualquer, e Jéssica sentia que mais cedo ou mais tarde descobriria a verdade. O problema é que segredos sempre têm um preço. E será que ela estava pronta para pagar por essa descoberta? Os dias passavam e Vinícius continuava a aparecer na cafeteria, sempre com o mesmo sorriso despreocupado. Mas Jéssica, que sempre teve um faro aguçado para inconsistências, começou a notar pequenos detalhes. Ele dizia estar sem dinheiro, mas suas mãos eram bem cuidadas demais para alguém que enfrentava dificuldades. Conhecia vinhos caros, mencionava cidades que poucos podiam visitar e, às vezes, deixava escapar frases que não combinavam com sua suposta realidade. Certa tarde, a suspeita se tornou ainda mais forte. Vinícius pegou o celular e, por um segundo, Jéssica viu algo que chamou sua atenção. Uma mensagem de banco, mostrando um saldo que ela nunca tinha visto, nem em sonhos. O coração dela disparou. Quem era ele, afinal? Seria um mentiroso, um enganador, ou alguém que não queria revelar sua verdadeira identidade? Jéssica decidiu testar. Perguntou casualmente sobre seu passado, suas dificuldades, seus desafios. E a cada resposta vaga, sua desconfiança crescia. Ela não gostava de mentiras. A vida já lhe dera motivos suficientes para desconfiar de quem inventa histórias. Então, em um dia qualquer, resolveu ir além. Seguiu Vinícius após o expediente. Viu quando ele entrou em um carro que definitivamente não combinava com alguém, sem dinheiro. Respirou fundo. Agora não havia mais dúvidas. Ele escondia algo grande. Mas por quê? O que faria um homem rico fingir ser pobre? Na manhã seguinte, Jéssica decidiu encará-lo. Quando Vinícius entrou na cafeteria, ela cruzou os braços e disparou. Você não é quem diz ser, não é? Ele piscou surpreso, mas depois suspirou, como se estivesse cansado de fugir. Eu posso explicar, mas Jéssica não queria explicações vazias. Queria a verdade. E pela primeira vez, Vinícius percebeu que não poderia mais manter sua farsa. Mas como revelar a verdade sem perder o que conquistou? Como explicar que pela primeira vez ele encontrou alguém que gostava dele pelo que era, e não pelo que possuía? A resposta para isso viria da pior forma possível. Porque segredos sempre encontram um jeito de serem revelados, mesmo quando a gente não quer. O segredo de Vinícius não precisou de muito tempo para vir à tona. O destino, sempre irônico, tratou de expor a verdade da forma mais cruel possível. Uma tarde, enquanto Jéssica atendia na cafeteria, a porta se abriu e um homem bem vestido entrou, olhando ao redor até encontrar Vinícius. Finalmente te achei, disse em tom impaciente. O silêncio tomou conta do ambiente. Jéssica observou a cena sem entender direito, mas o que veio a seguir esclareceu tudo.
O homem, que parecia um empresário ou assessor, falou alto o suficiente para todos ouvirem. Você fugiu da empresa, parou de atender às reuniões e agora está aqui, fingindo ser um qualquer? Seu pai está furioso. Foi como um soco no estômago. Vinícius não era apenas um homem rico, ele era um herdeiro milionário. E tudo aquilo, suas roupas simples, sua história triste, não passava de um teatro. O olhar de Jéssica queimava de decepção. Ela se sentiu ingênua, manipulada. Como pôde acreditar em alguém que escondia sua verdadeira identidade? A cafeteria inteira observava o silêncio carregado entre os dois. Vinícius tentou se aproximar. Jéssica, eu só queria... Mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você só queria o quê? Brincar de ser pobre? Ver como é a vida real. Como se fosse um jogo. Sua voz tremia, mas não de tristeza, de raiva. Vinícius não sabia o que dizer. Ele nunca quis machucá-la, mas agora via que, independentemente das intenções, havia mentido. E a confiança, uma vez quebrada, dificilmente se reconstrói. Jéssica tirou o avental, respirou fundo e caminhou para fora, sem olhar para trás. Ela não permitiria que mais uma mentira fizesse parte de sua vida. Vinícius ficou parado, vendo-a partir. Pela primeira vez, sentiu o peso real de suas escolhas. Não era sobre dinheiro ou status, era sobre a confiança de alguém que ele realmente queria ao lado. Mas talvez já fosse tarde demais para consertar as coisas. Ou talvez houvesse um caminho para recomeçar. Vinícius passou dias atormentado pelo olhar de decepção de Jéssica. A verdade tinha sido revelada da pior forma possível, e ele sentia que tinha perdido algo valioso. Pela primeira vez, sua riqueza parecia um peso. O que adiantava ter dinheiro se não podia ser visto pelo que realmente era? Decidiu que precisava de um recomeço, longe de sua fortuna, de sua família e de tudo que o definia até então. Sem avisar ninguém, pegou um ônibus para uma cidade pequena no litoral. Ali, entre ruas tranquilas e praias desertas, ninguém sabia seu nome, muito menos seu passado. Conseguiu trabalho em uma pousada simples, limpando quartos, carregando malas, preparando café da manhã para os hóspedes. Pela primeira vez, experimentou uma rotina diferente, sem luxos, sem privilégios, apenas trabalho honesto e silêncio para refletir. Nos primeiros dias, o cansaço o pegou de surpresa. Seu corpo não estava acostumado ao esforço físico, mas ele não reclamou. Na verdade, sentiu um estranho alívio. Cada dia era uma prova de que ele podia construir algo por conta própria. E no meio daquela nova vida, começou a descobrir pequenas felicidades que antes pareciam invisíveis. A brisa do mar pela manhã, o sorriso sincero de um cliente satisfeito, a simplicidade de um jantar compartilhado com colegas de trabalho. Mas Jéssica nunca saiu de sua mente. A lembrança dela era como uma ferida aberta. Será que ela entenderia sua escolha? Será que veria que ele não era apenas um milionário brincando de ser outra pessoa? Talvez nunca mais se encontrassem, mas ele sabia que precisava mudar por ele, não por ela. Porque no fim das contas, o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele constrói com as próprias mãos. E, enquanto o sol se punha no horizonte, Vinícius se perguntou se aquele novo caminho o levaria de volta. Até Jéssica. O destino tinha uma forma estranha de unir, e ele ainda não sabia que o capítulo mais importante dessa história estava prestes a começar. Jéssica estava em uma tarde tranquila na cafeteria, quando uma notícia que parecia irreconhecível a atingiu. Vinícius havia deixado sua vida de riqueza para trás. Ninguém sabia exatamente por quê, mas ele estava trabalhando em uma pousada, na cidade onde o mar tocava o horizonte. No começo, ela pensou que fosse uma brincadeira, mas, à medida que as informações foram se espalhando, a dúvida cresceu em seu coração. Por que ele faria isso? E mais importante, ele estava feliz? Sua mente foi invadida por lembranças. O sorriso de Vinícius, sua gentileza, a sinceridade que ela havia visto em seus olhos antes de descobrir a mentira. Mas agora, ele parecia ter renunciado ao que muitos chamariam de vida ideal. Será que ele o fez por ela? Será que ele havia se perdido na busca por um significado real para sua vida? Jéssica não sabia o que pensar, mas uma coisa ela sabia. Precisava entender. Decidiu ir atrás dele. Não sabia o que esperava encontrar, mas sentia que precisava ver com os próprios olhos. Quando chegou à pequena cidade, a atmosfera tranquila contrastava com a agitação de sua mente. Ao adentrar a pousada, encontrou Vinícius no balcão, sorrindo como se não tivesse um pingo de preocupação no rosto. Ele a reconheceu de imediato, e o silêncio entre os dois foi denso, carregado de uma tensão quase palpável.
Você renunciou à sua riqueza. Por quê? Jéssica perguntou, quebrando o silêncio com a sinceridade de sempre. Vinícius sorriu, mas o sorriso era diferente, mais leve. Porque no final, o dinheiro nunca me trouxe paz. Eu queria saber quem eu sou sem ele. E acredite, quando você tira tudo, só sobra a verdade. Eu queria viver a verdade, Jéssica. Jéssica o olhou com os olhos fixos, absorvendo suas palavras. Ele não era mais o homem rico que ela conheceu, mas também não era o mesmo Vinícius que a enganou. O que havia mudado? E mais importante, será que ela também mudaria diante dessa nova realidade? O reencontro entre Jéssica e Vinícius não foi um daqueles contos de fadas, onde tudo se resolve com um olhar e um abraço. Não. Eles precisaram conversar, entender um ao outro, reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Mas algo ficou claro desde o início. Havia sentimentos ali, e mais do que isso, havia uma visão de futuro. Um sonho. Vinícius contou sobre sua vida na pousada, sobre como encontrou satisfação nas pequenas coisas. Jéssica ouviu atentamente e, pela primeira vez, se viu imaginando um futuro diferente do que sempre planejou. Sempre quis ter seu próprio negócio, mas nunca teve recursos para isso. E Vinícius, apesar de ter deixado sua fortuna, trazia consigo algo mais valioso: conhecimento, experiência e um desejo real de fazer algo significativo. Foi em uma conversa despretensiosa, sob a luz suave do entardecer, que a ideia nasceu. E se abríssemos um café aqui? Vinícius sugeriu. No começo, Jéssica riu, achando loucura. Mas à medida que discutiam, tudo fazia sentido. Ela tinha o conhecimento sobre cafés e atendimento ao público. Ele sabia como gerenciar um negócio. Juntos, poderiam criar algo que fosse deles, um lugar que representasse sua história e seus valores. Os dias seguintes foram cheios de planejamento. Buscaram um pequeno espaço para transformar em café, com a ideia de anexá-lo à pousada. A comunidade local os recebeu de braços abertos, e cada detalhe do projeto parecia aproximá-los ainda mais. Jéssica sentia que, pela primeira vez, estava construindo algo ao lado de alguém que realmente entendia o valor do esforço. Mas sonhos não se constroem sem desafios. Abrir um negócio do zero exigiria mais do que paixão, e no fundo, ambos sabiam que aquele era apenas o começo. O café finalmente abriu suas portas. Pequeno, acolhedor, com aroma de café fresco se misturando à brisa do mar. Jéssica e Vinícius trabalharam lado a lado, aprendendo com os desafios, comemorando cada conquista. Não era fácil, mas pela primeira vez, ambos sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. E nesse novo capítulo, algo dentro de Vinícius começou a amadurecer. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que não queria apenas compartilhar um negócio com Jéssica, ele queria compartilhar a vida. Mas Vinícius não era mais o herdeiro que podia oferecer um anel caro e uma festa luxuosa. E, para ser sincero, não queria nada disso. O que ele queria era algo real, significativo. Então, uma noite, depois de um longo dia de trabalho, ele a chamou para caminhar pela praia. O céu estava salpicado de estrelas e o som das ondas quebravam o silêncio de forma quase hipnótica. Você se arrepende de ter vindo para cá? Ele perguntou, chutando levemente a areia. Jéssica sorriu. Acho que nunca estive tão feliz. Vinícius respirou fundo, pegou algo do bolso e, sem grandes discursos ou floreios, simplesmente mostrou a ela um anel simples, mas carregado de significado. Então fica comigo para sempre? Jéssica ficou sem palavras por alguns segundos. Não porque não soubesse a resposta, mas porque sentiu, naquele momento, que tudo o que viveu a levou até ali. Todas as dificuldades, todas as dores, todas as reviravoltas da vida, tudo fazia sentido agora. Ela olhou para Vinícius, para o homem que escolheu construir um futuro ao seu lado, e sorriu. É claro que fico. E ali, sob o céu estrelado e ao som do oceano, Vinícius percebeu que, no fim das contas, era isso que ele sempre quis. Não riqueza, não status, mas uma história verdadeira, construída com amor, esforço e a certeza de que o que realmente importa não se compra. E aí, o que achou dessa história? Imagina só o poder de um simples gesto de bondade, algo tão pequeno, transformando tudo ao seu redor. Se você quer continuar acompanhando histórias como essa, cheias de reviravoltas emocionantes e lições de vida, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Afinal, o que está por vir pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina.